Olá, boa noite. Começamos mais uma semana e está no ar a edição de segunda-feira do Viçosa Notícias. Nessa semana começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A grande novidade em 2019 é a ampliação da faixa etária. O repórter Rafael Mertens tem as informações. Crianças de 6 meses até os 6 anos de idade devem ser vacinadas. O público-alvo também inclui pessoas acima de 60 anos de idade, gestantes e a população carcerária de Viçosa, entre outros. Você confere agora as datas em que os postos da cidade oferecem as vacinas. A Policlínica do Centro, a Divisão de Saúde e a UBS do Fundão são as unidades que oferecem vacinas de segunda a sexta-feira. Nas terças e quintas, as unidades de Cachoeirinha, Nova Viçosa, Barrinha e Bom Jesus funcionam como um dos pontos de vacinação. As unidades 1 e 2 de Santa Clara só oferecem as vacinas às terças-feiras. Nas quartas, os postos do Novo Silvestre, Silvestre e as 2 unidades do Santo Antônio serão pontos de vacinação contra o vírus influenza. As UBSs de Nova Era, Amoras, São Sebastião e João Brás serão pontos de vacinação exclusivamente às quintas-feiras. A Secretaria de Saúde de Viçosa tem a meta de que 90% da população deste público-alvo seja vacinada, o que corresponde a cerca de 12 mil pessoas. Rafael Mertens para o Viçosa Notícias. A polícia prendeu 2 foragidos da Justiça no fim de semana. Um homem de 23 anos foi detido no bairro Novo Silvestre, onde trabalhava em uma boate. O outro foragido da Justiça tem 41 anos e estava em uma caminhonete na PH Rolfes quando foi reconhecido pela PM. E tem mais. No sábado, a PM prendeu um homem de 51 anos por tráfico de drogas. Uma denúncia anônima informou que o homem usava um salão de beleza como ponto de tráfico. Porções de droga foram encontradas no salão e também na casa do homem, que foi preso em flagrante. A outra ocorrência aconteceu no bairro Sagrada Família, quando a polícia chegou na casa de um homem de 24 anos e encontrou uma pistola, um tablete de maconha e equipamentos eletrônicos. Viçosa perdeu rotas de voo do programa Voe Minas. O Voe Minas é uma iniciativa do governo estadual para interligar cidades do interior à capital por meio de voos periódicos. Na semana passada, o governo indicou que encerraria o programa. Agora, o argumento é de que Viçosa não possui uma demanda alta pelos voos para a capital e por isso não fazia sentido continuar no programa. A terça-feira vai ser de céu nublado a encoberto, com trovoadas, nas cidades da Zona da Mata e também no Campo das Vertentes, sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Nas demais regiões, pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. Em Viçosa, deve chover durante o dia e a noite, com trovoadas isoladas. Máxima prevista de 27 graus e mínima de 18. Na capital, máxima de 26 e mínima de 18 graus. Coimbra e Ponte Nova registram temperaturas entre os 18 e os 27 graus. Lembra da tabela periódica, sempre presente nas aulas de Química? A invenção de Dmitri Mendeleev comemorou 150 anos de existência e a ONU declarou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. As descobertas em torno da tabela são muito importantes para o desenvolvimento da ciência moderna e para entendermos como funcionam alguns aspectos da nossa vida. Vamos saber mais sobre a história da famosa tabela agora na reportagem. Se você frequentou as aulas de Química no ensino médio, muito provavelmente sabe do que se trata a tabela periódica dos elementos. Esse ano, a famosa tabela completou 150 anos e a ONU declarou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. Proposta pelo cientista russo Dmitri Mendeleev em 1869, a tabela foi um marco para a química moderna. Além de organizar elementos químicos, ela ajuda a entender melhor alguns aspectos do mundo e da nossa vida. Ali estão os elementos carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Não existe vida no planeta Terra sem esses elementos, mais o hidrogênio. Então, são fundamentais para a vida esses elementos, não haveria vida sem eles. Para o dia a dia das pessoas, a tabela periódica permite que os cientistas façam previsões sobre a obtenção, por exemplo, de novos remédios,
novos componentes eletrônicos, novos catalisadores, enfim, várias substâncias que são úteis no dia a dia. A tabela que Dmitri Mendeleev esboçou em 1869 era essa aí. Pouco tempo depois, no mesmo ano, ele organizou os elementos em uma versão mais completa e sofisticada. Mendeleev não foi o primeiro a tentar organizar os 63 elementos existentes até aquela época, mas deixou espaços prevendo a descoberta de novos elementos. E mais do que isso, suas previsões contemplavam e eram precisas quanto às propriedades dos elementos que ainda seriam descobertos. Ele previu, por exemplo, a existência de um elemento que hoje sabemos que chama escândio, outro que se chama gálio, previu a existência do germânio. Esses elementos foram descobertos enquanto ele estava vivo ainda, e são elementos hoje muito utilizados em componentes eletrônicos. A tabela periódica não é importante apenas para a química, ela também está presente no nosso dia a dia. O titânio, por exemplo, está presente no protetor solar, que é tão importante nos cuidados para a pele. O ouro pode ser encontrado em alguns contatos de componentes eletrônicos. E o cloro vai no sal, que a gente usa todos os dias na cozinha de casa. Todos os elementos da tabela periódica podem ser vistos na Sala Mendeleev, um espaço no campus da UFV que recebe estudantes, pesquisadores e visitantes que vêm para conhecer um pouco mais da química na prática. Novas e futuras gerações podem ver de perto um pouco da história dos 150 anos da tabela. Propostas como essa revelam que mesmo com mais de um século de existência, a tabela periódica continua importante. Além disso, a capacidade de atualização da descoberta de Mendeleev deixa clara a grandeza de sua contribuição para a ciência. É um marco para a química, porque ela conseguiu, numa figura bastante concisa, deixar várias informações fáceis de serem obtidas pelos químicos. Essa edição termina aqui na nossa página do Facebook e você revê essa reportagem da tabela periódica e outros conteúdos do Viçosa Notícias. E no YouTube você pode rever na íntegra todos os conteúdos da TV Viçosa. Acessa lá. Uma boa noite para você e até a próxima.